Oi gente, tudo bem com vocês? A dica de hoje é uma dica de pintura e eu vou fazer um desenho do meu melhor amigo, do Snow. A cara dele, sério. Ele sempre aparece aqui pelo canal, né? Eu já desenhei ele no meu vídeo que eu virei de personagem da Mônica, ele também tá lá desenhado de personagem. E vocês ouvem o barulho dele, quando eu tô gravando ele tá sempre fazendo barulho por aqui. Porque ó, essa bagunça toda aqui é ele que faz. Eu tô sempre desenhando ele no meu sketchbook, que é aqueles caderninhos de rascunhar. Aqui é ele com o polvo dele, um brinquedo favorito. Ele tá assim marrom, gente, mas não é sujo não, é que ele é dessa cor mesmo. E aí eu desenho ele de várias formas, de vários estilos, nos meus caderninhos de anotação. Esse aqui foi o último que eu fiz. Porque ele é meu melhor amigo, né, gente? Então ele tá sempre na minha cabeça, tô sempre lembrando dele. E eu não paro de desenhar ele por aí. É o meu muso, já falei pra ele. Os artistas, né, eles têm sempre uma inspiração. E ultimamente, ele tem sido a minha inspiração, o Snow. Mas hoje, a dica é de pintura. Então, o estilo que eu vou fazer é um estilo um pouquinho mais realista. Eu vou usar esse desenho aqui que eu já fiz dele. Não sei se dá pra ver bem. De uma foto que ele tá, tipo, sorrindo assim, com a coleirinha dele. E nós vamos fazer uma pintura juntos. Essa pintura de hoje é uma pintura com café. Isso mesmo, não sei se você já pintou com café, então vamos organizar tudo pra gente começar a pintar. Então, vamos lá, eu preparei aqui o desenho antes, eu fiz esse rascunho, tá bem clarinho, porque o ideal é aparecer a cor do café, né? Não os traços, assim, de lápis. Não tem problema se aparecer, mas eu tive que deixar um pouco clarinho. Peguei um pincelzinho que eu tenho, de ponta bem fininha aqui, e separei aqui numa xicrinha um cafezinho, só não vai esquecer na hora de pintar e beber. E também peguei um pouquinho de chamate, porque o chamate também fica bonito na pintura, só fica mais claro. Um guardanapo para se precisar limpar. E aí, vamos lá. É um desafio, porque o Snow, vocês viram ali pelo vídeo, que ele é bem branco e cinza, né? Então, vai parecer uma foto antiga, porque ele não vai ficar da cor que ele é mesmo. Mas eu vou tentar preservar essa parte branca dele. Então, assim, não tem muita regra para pintar com café, ó. Você pega um pouquinho e vai depositando. Vamos começar pelo olho dele aqui, ó. Você vai ver que não vai dar uma mudança muito grande. Essa mudança, ela acontece depois. Porque você tem que ir acrescentando camadas. Então, eu tô pintando aqui escuro. Aí, tem que esperar secar e passar mais uma camada do café. Eu dei uma adiantada aqui, não sei se dá pra reparar, ó. Eu passei essa primeira camada de café, esse café que a gente bebe mesmo, não acrescentei nada nele. Ficou bem clarinho, tá vendo? Porque, como eu falei, ele é bem branco. Só que aí eu separei aqui, nesse pires, um pouquinho do pó de café puro, pra gente começar a escurecer um pouquinho esse café e conseguir deixar algumas partes mais escuras. Mesmo na parte que ele é branco, eu passei um pouco, porque quando secar vai ficar um pouquinho mais escuro, né? Só pra não ficar assim sem pintar. Então, ó, aqui tá esse pozinho de café. Separar ele aqui um pouquinho no canto. E com a colherzinha, eu vou pegar do próprio café aqui. Eu vou colocar por cima. Dessa parte aqui. Nem vou misturar nem nada, com o próprio pincel eu vou pegando. Só que aí eu vou desprezar essa parte aqui, ó, do pó. Não quero pintar com o pó, quero pintar só com o caldinho mesmo. Vou só até pegar aqui o meu guardanapo, tirar o excesso do pó e pegando o caldinho mesmo. Aí, eu vou reforçar as partes que eu quero que seja escura, que é o nariz, que é bem preto, né? Tirar um pouco desse pó com o próprio café. Depois, quando secar, dá pra tirar mais. E os olhos dele. Essa misturinha aqui que eu fiz com o pó. O olho dele é bem escuro. Aí, só depois que tiver bem seco que a gente vai tirar esse pó que tá ali. Tem que passar bem. Esperar secar e depois a gente tira esse pozinho que ficou grudado. Com o
olhinho dele é bem escuro e o narizinho também, então eu vou passar várias camadas. Deixar secando por um tempinho. Agora que ele já tá secando um pouco mais, ó, eu já tirei o pozinho que tava aqui em cima do nariz, da linguinha e do olho, e vou te mostrar como que eu tirei. Vou tirar os da orelha ali, né? Eu dei uma adiantada, pintei as partes mais fortes. Você pega assim um algodãozinho bem limpinho, não vale esfregar, você só vai pondo assim por cima pra ele desgrudar, ó, do papel bem naturalmente assim. Quando já tiver um pouco seco, dá umas batidinhas, aí ele vai dar uma pulada e você assopra. Assoprou, ele vai saindo, tá vendo? Como a pontinha da orelha dele é mais escura, vou até acrescentar um pouquinho mais aqui do meu café nas pontinhas. Quando secar, vai escurecer mais ainda. Que dá o efeito só quando seca, né? Quando tá molhado não aparece muito. Agora, ele tem vários pelos pelo corpo, que são cinzas, né? Só que a gente não tem o cinza, porque o café ele é preto, mas na verdade, quando ele vai... Ele é marrom, né? Ele não é preto. A gente fala café preto, mas não é. E aí, eu vou ser insistente, eu tenho que ter muita paciência. Eu quero fazer os pelinhos, pelinho por pelinho. Vai começar com eles bem clarinho e depois eu vou fazer mais camadas de pelinho por cima. Porque o Snow, realmente, ele é assim, ele tem os pelinhos dele, se você chegar perto, tem uns que é até bege por baixo, assim. Ele tem 3 cores, tem pelinho bege, tem pelinho cinza, tem pelinho preto. Então, eu vou dando essas pinceladinhas bem de leve assim. E depois ainda vou fazer mais uma camada. Eu já cobri ele de pelinho e vou vir fazendo mais uma camada com esse aqui que eu misturei com mais pó de café. Pra ficar os pelinhos mais escuros. É bem assim, irregular mesmo os pelinhos dele. Tá vendo que eu não tô me preocupando com o traço do lápis, né? Eu não tô contornando ele de café, porque isso eu vou fazer de uma outra forma. Tô só preocupada em preencher mesmo e ir pintando. Tô seguindo os pelinhos. Aí, assim, você tem que saber exatamente onde você quer fazer, né? Como eu conheço muito bem o Snow, que eu tô sempre desenhando ele por aí, e é o meu companheiro de todos os dias, o pelo dele é cinza, né? Esse pelo mescladinho aqui em algumas partes, que é aqui nas costinhas dele. O roxinho não, o roxinho é todo branco. Por isso que eu fiz essa camada bem leve de café mesmo, e não vou forçar muito, porque tem que parecer que ele é branquinho mesmo do jeito que ele é. Olha como tá bem mais escuro agora que tá secando, né? Acrescentei os fiozinhos em toda essa parte, ó. A linguinha já tá bem mais escuro, o nariz também, o olhinho, o fundo da orelhinha dele. Agora, eu quero dar um sombreamento nessas partes brancas. Aí, vai ser com café bem diluído, esse aqui mesmo. Porque ele é branquinho, mas eu vou acrescentar um pouco de sombra em algumas partes, assim. Tomar cuidado, porque depois que seca, fica muito mais escuro do que tá. Então, ele é branquinho, eu não quero que fique muito escuro. Mas, vou dar aquele sombreamento, né? Que a gente sempre faz nos desenhos, assim, nas partes que estão mais escondidas. Aqui no focinho dele. Bochechinhas. Aqui eu vou fazer as pintinhas mais escuras. Vou diluir um pouquinho. E a coleirinha dele é uma coleirinha nova que ele ganhou, que eu comprei pra ele. Vou até deixar o link da loja aqui, gente, eu amei. Ele não tinha coleirinha com o nome dele, então eu encontrei na Shopee, vale muito a pena. Ele tá com essa coleirinha agora, e é necessário, né, gente, pra proteger os bichinhos. Atrás tem o meu número de telefone, somente agora, perto de Natal, Ano Novo, que eles ficam assustados, o Snow fica super assustado com fogos. Deus me livre se ele se perde, né? Não posso nem pensar nisso. Então, se você tem seu bichinho, se você vai viajar, identifica ele. Essa coleirinha eu amei, achei ela super em conta na Shopee. É uma pessoa que faz com resina. Ela é linda, depois eu mostro pra vocês com calma no finalzinho do vídeo. Vale muito a pena. E agora ele tá assim, né? Agora falta os detalhes. Só que pra fazer os detalhes dele, porque eu não quero ficar aparecendo o traço de lápis, eu vou ter que esperar secar bem, porque
O café, ele é muito ralinho, né? Ele não é como uma tinta que a gente consegue pintar por cima e cobrir os traços. Então, eu vou usar um lápis de cor marrom. E, pra finalizar, lembra que eu peguei um pouco de chá também? Como eu quero que pareça uma foto antiga, eu vou fazer um fundo com esse chá bem clarinho. Que vai ficar parecendo uma foto bem antiga, ó. No vídeo nem deve dar pra aparecer muito, né? Na câmera. Mas quando secar, esse chá vai dar um efeito. E vai parecer mesmo que é um papel antigo, uma foto antiga. Então, vou terminar de passar aqui. E aí, eu venho pra gente fazer os detalhes. Ó, gente, ele ainda não tá sequinho do jeito que eu quero. Mas eu vim aqui mostrar pra vocês como que eu vou fazer os detalhes. Eu vou esperar secar mais, porque tem que estar bem sequinho. Peguei aqui um lápis marrom, pra gente poder fazer os detalhes dessa parte do lápis de escrever, né? Pra fazer esse lápis desaparecer. Apontei naquele meu apontador que eu já mostrei pra vocês, maravilhoso, de manivela, pra ponta ficar bem fininha. E aí é isso, a gente tem que esperar secar bem pra poder não rasgar o papel, né? Apesar desse papel ser meio durinho, tem que deixar secar bem. Agora, eu vou passar só no cantinho pra vocês verem. Eu realmente vou vir contornando. Contornando em cima do lápis de escrever, onde eu desenhei primeiro, né? Aí, com ele bem sequinho, eu vou vir fazendo o contorno aqui. Então, vamos lá esperar mais um pouquinho ele secar, pra gente poder fazer o detalhe com o lápis. Os detalhes com o lápis de cor, olha como ficou lindo. Agora tá bem sequinho, né? Dá pra passar a mão. E tá realmente parecendo uma foto antiga, né? Com o café, com o chá aqui em volta. Fiz os detalhes, o nome dele na coleirinha. Isso tudo foi com lápis de cor, gente, que eu tive que passar aqui em volta e cobriu, né, os traços de lápis de escrever. E aí, finalizou, né, o desenho, porque o café mesmo foi pra dar essa coloração final aqui. Eu amei o jeitinho que ficou o retrato dele. Lembra que eu falei que eu ia falar mais sobre a coleirinha, né, no final do vídeo? Essa é a coleirinha que eu comprei pra ele. É uma loja chamada JV Arte em Resinas. Eles fazem tudo de resina. Atrás da coleirinha, ela gravou o meu número de telefone. A coleirinha é regulável no pescocinho dele, ela fica maior, menor. Então, eu deixo do jeitinho que fica certinho, igual aqui no desenho, pra não cair, também não ficar apertado. E é linda, gente. Entra lá no link, pede a coleirinha de vocês. Eu agradeço que a loja mandou super rapidinho, chegou bem embaladinho e ela ainda colocou essa patinha aqui, ó. Deu um detalhe bem lindo. Então, segue lá no Instagram, JV Arte em Resinas, e faz o pedido da sua coleirinha também, pro seu pet, o seu gatinho, o seu cachorrinho, que ele vai amar. O Snow amou. E eu acho que vocês vão ficar inspirados agora para fazer mais retratos assim, antigos, dos seus pets ou outros desenhos. É muito legal. Esse não é o primeiro desenho que eu faço em café no canal, depois eu posso fazer mais aqui, só colocar aí no comentário que eu trago mais desenhos. Eu tenho uma série de desenhos, uma vez eu tava contando na escola a história dos cachorros. Esse aqui tá bem grandão, não sei se vai dar pra ver, é do Balto, eu fiz numa folha bem enorme, e do Togo. São uns cãezinhos, deixa eu ir virando aqui, que eu amo a história deles, porque são histórias verídicas, cada um deles tem uma história muito especial. Salvaram vidas esses cãezinhos aqui, e cada um tem, né, a sua importância na história. Aqui tá vendo, ó? Eles levaram remédio numa época que tava faltando pra vacinar as crianças, uma época de neve. Tudo isso aqui, gente, eu pintei com café. Aqui eu passei várias camadas, né, ó. E outras, claro. E chá também, ó. No retrato do Snow eu fiz mais de leve, porque o rostinho dele é bem clarinho, como vocês viram. Mas aqui, ó, no Balto e no Togo eu fiz bem escuro. Então, eu amo essa técnica de pintar com café. Tem que ter bastante paciência, esperar secar. Escolher um papel um pouquinho durinho, mas fica um resultado lindo. Vale muito a pena. Depois fica um cheirinho de café, assim. Se você não gostar muito, depois põe pra secar, pendura, que aí o cheirinho vai saindo e não vai te atrapalhar. Como eu amo cheirinho de café, não tem problema. Então, eu espero que vocês tenham gostado. O Snow amou. Agora vai virar um novo retrato aqui pra decorar a minha casa. Então, não perde os próximos vídeos do canal. Se inscreve, curte, dá like, pra gente continuar a fazer trabalhos bem lindos como esse juntos, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Voltei, gente, pra mostrar melhor pra vocês os desenhos que eu fiz na folha grande, em café, dos cachorros. Foi um projeto pra escola, pra contar pros meus alunos as histórias de alguns cachorros famosos. Essa aqui é a Laika, aquela cachorrinha que, infelizmente, foi enviada pra uma missão no espaço. Ó, todo esse desenho foi feito em café.
Esse aqui é o robô, que ele achou umas pinturas rupestres numa caverna. E agora nós temos o retrato, né, do Snow. Esse aqui é outros desenhos que eu fiz do Snow, do meu Snow, meu amigo, em várias posições, mas esse aqui eu só fiz de lápis. Acho que eu vou passar café também, né? Ficar bem bonito. Tá com bastante detalhe. Acho que eu vou passar café para parecer uma foto antiga. E é isso, gente. Espero que vocês tenham ficado inspirados também. Pra fazer um cafezinho, tomar um cafezinho e pintar com um cafezinho também.